Muito bem, se você chegou depois das minhas primeiras boas-vindas, então seja bem-vindo. Sou André, sou pastor da igreja. Que bom que você tirou um tempo para a gente estar junto hoje, para a gente estar na presença de Deus. Eu quero começar hoje contando para vocês uma história que alguns de vocês talvez já tenham ouvido, se você já é um pouco mais antigo na igreja, mas que ilustra bem o que eu quero falar. Há uns 15 anos atrás, eu morava nos Estados Unidos com a Julie, minha esposa, nós servíamos uma igreja lá. E essa igreja, a cidade era muito grande, então a igreja também era grande, porque tinha muita gente e tal. E essa igreja, ela tinha, bem no centro, assim, onde você olhava, ela tinha 3 telões bem grandes, assim, para o pessoal poder ler as letras das músicas, como a gente faz aqui. Mas para que todos pudessem enxergar, tinha 3 telões que mostravam as letras e, às vezes, projetavam alguma coisa que estava acontecendo no palco para o pessoal poder ver um pouco mais de perto. E eu comecei a participar nessa igreja, comecei a servir essa igreja e... uma coisa que me incomodava com essa igreja é que aqueles telões, lá em cima, que todo mundo olhava, que todo mundo enxergava, eles não tinham uma definição muito clara, a imagem era meio embaçada dos telões. E todo mundo olhava para aquilo e entrava, você via aqueles telões gigantes lá, e aquela imagem meio embaçada, e aquilo me incomodava. E eu pensava, cara, uma igreja tão grande, tão bonita, tão antiga na cidade, tanta coisa legal nessa igreja, mas esses telões embaçados aí que a imagem não é aquela imagem cristalina legal que você esperaria desse tipo de ambiente, do tipo de recurso que essa igreja tem. E um dia nós estávamos lá para uma apresentação, eu e a Júlia não tínhamos filhos ainda, nós fomos um pouco mais cedo com um casal de amigos nossos que estudavam no seminário junto com a gente. E como a gente chegou cedo, sentamos lá na frente, assim, num lugar privilegiado, e ficamos esperando as pessoas chegarem para a apresentação começar. Enquanto isso, a gente mostrava a igreja para esses nossos amigos, que estavam ali com a gente pela primeira vez, e aí eu falei dos telões, tem esses telões aqui, que eles vão mostrar algumas coisas e tal, mas uma coisa que sempre me incomodou foi essa imagem do telão que não tem muita definição, né? E eu, apesar de estar incomodado, eu nunca falei nada para a liderança da igreja, porque eu estava acabando de chegar, estava só começando a ajudar. Eu era, na época, já ouviu falar do assistente do terceiro carimbador? Já viu? Do assistente do suplente? Eu era o suplente, era por aí o negócio. Estava lá embaixo, servindo, só tentando abençoar, não ia falar nada com a liderança, porque eu estava chegando agora. E eu falei com esse casal, falei, poxa, né, esses telões aí não tem uma clareza muito boa, mas dá para você enxergar. E aí a esposa do casal falou para mim assim, mas o que tem de errado com os telões? Eu falei, não, essa imagem embaçada aí me incomoda, já faz tempo, mas eu já estou acostumando. Aí ela fez o seguinte, ela tirou os óculos, falou assim, André, bota meus óculos aí. Eu fui na brincadeira, né, beleza, vou pôr. Peguei os óculos dela, coloquei os óculos dela, olhei ao meu redor, o negócio estava bom, estava melhor. E aí, quando eu olhei para cima, eu vi telões nítidos, imagem cristalina, estava lindo, estava perfeito. Falei, cara, finalmente aquilo que eu buscava, eu consegui enxergar. Agora sim eu estou vendo que é consistente com o ambiente ao meu redor. E eu descobri naquele dia uma coisa muito triste para mim, que o problema não era o telão, era eu o problema. E eu havia perdido o foco nos meus olhos e os óculos dela me ajudaram a entender que algo precisava de foco na minha vida, que eu precisava correção, e desde então fui procurar um oftalmologista para me ajudar. Você sabe que tem muita coisa nas nossas vidas que também tira o nosso foco? Eu quero falar contigo hoje sobre algumas coisas que tiram o nosso foco de Jesus. Sabia que tem coisas que tiram o foco de Jesus? Você sabia que Jesus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é cristalino, Ele é puro, Ele é precioso, mas às vezes tem coisas que tiram o nosso foco de Jesus e a gente olha para Jesus e fala, é bom, é legal, é útil, mas não é aquela coisa que eu imaginava que seria. Eu quero falar contigo sobre coisas que tiram o nosso foco de Jesus, coisas que nos impedem de ver Jesus, de experimentar Jesus, de ter a vida de Jesus nas nossas vidas como Ele nos promete. E nós vamos olhar hoje a continuação de um texto. Nós temos olhado o Evangelho de João, capítulo 5, onde Jesus
tem dito para os líderes religiosos, por A mais B, que ele é Deus. Ele cura o homem lá de 38 anos, paralítico, ele cura aquele homem, ele começa a discutir com os líderes judeus, e ele fala, cara, eu sou Deus. Ele não deixa sombra de dúvida de que ele é Deus, ele declara por A mais B ser Deus. E nesse debate, ainda sobre ser Deus, Jesus faz algumas afirmações e ele constata que os homens não conseguiam enxergar isso. Jesus, o Deus encarnado, estava na frente deles, falando com eles, e tinha algo que não permitia que eles enxergassem com clareza quem era Jesus. E Jesus fala para eles o que é que estava atrapalhando. Eu quero olhar isso contigo hoje. Está lá em João, capítulo 5, a partir do versículo 31. João, capítulo 5, a partir do versículo 31, diz assim: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. O que Jesus está dizendo aqui para os judeus, debatendo com eles, é o seguinte: eu entendo que eu não posso chegar dizendo que eu sou filho de Deus, porque eu sou suspeito de falar de mim mesmo. Havia uma tradição no meio do povo judeu naquela época, quando vinha um profeta de Deus, não podia ser dele o testemunho de ser profeta. Alguém, um terceiro, tinha que dizer, não, esse cara é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Tinha que ter um testemunho terceiro. Então Jesus reconhece, versículo 31, se eu der o meu testemunho, não é válido, porque sou eu falando de mim mesmo. Mas, olha a continuação, versículo 32, há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Está dizendo, você quer um testemunho terceiro? Tem um testemunho terceiro, João Batista. Nós vimos a história de João Batista no começo do nosso estudo, está no começo desse mesmo livro. João Batista foi aquele que, ao ver Jesus passar, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, está aí o Messias esperado, está aí o cara que vai tirar o pecado do mundo. Quando ele falou isso, talvez você se lembre, Pedro e André, que seguiam João Batista, deixaram João Batista para ir seguir Jesus. Porque ele deu um testemunho público e claro de que Jesus era realmente o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está dizendo, você quer um testemunho terceiro? João Batista. Vocês estavam lá, líderes judeus, vocês viram o que o João Batista fez e o que ele falou. Está aí o testemunho. Se falta testemunho, já não falta mais. João Batista testemunhou. Continuando no versículo 35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que João ainda, a própria obra que o meu Pai me enviou para concluir, e que estou realizando, testemunha que o meu Pai me enviou. Então, já que estamos falando de testemunha, vamos falar de testemunha. Tem João Batista, e tem a própria obra de Deus que Jesus estava realizando. Entre elas, por exemplo, curar um paralítico que estava nessa situação há 38 anos. Então, você quer prova de que eu sou Deus? João Batista falou, e eu estou concluindo a obra que o meu Pai me mandou para realizar. Isso é prova de que eu sou quem eu sou, Jesus está dizendo. E ele continua no versículo 37, mas aqui ele constata o primeiro problema. Um problema que não os permitia enxergar Jesus com clareza. Dá uma olhada comigo, versículo 37, diz assim: e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Mas vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus constata aqui o primeiro problema que fazia com que esses líderes judeus não conseguissem enxergar Jesus com a clareza que eles precisavam. Ele diz, vocês não conseguem enxergar, não conseguem experimentar aquilo que eu vim para fazer, aquilo que Deus está fazendo, porque vocês não creem de verdade. Vocês não creem de verdade. Vocês estão num ambiente religioso, mas vocês não creem em Deus. Vocês estão num ambiente religioso, mas vocês não conhecem a Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. O primeiro problema que Jesus constata aqui, a gente poderia colocar dessa forma: é religiosidade sem intimidade.
O primeiro problema que nos faz não enxergar Jesus com clareza é termos religiosidade sem intimidade. Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente a Bíblia que fala sobre Jesus, e mesmo estudando ela cuidadosamente, vocês não conseguem enxergar o cara do qual ela está falando. A Bíblia testifica a meu respeito, vocês estudam ela, mas não conseguem enxergar Jesus. Religiosidade sem intimidade. É uma tendência nossa, humana, a lei do menor esforço. Já ouviu falar dessa lei? A lei do menor esforço é a gente fazer o mínimo necessário para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Eu quero saber qual é o caminho do menor esforço para chegar ainda no alvo final. E a gente normalmente cai com o tempo nessa lei do menor esforço. A gente descobre o que eu preciso fazer para ser cristão, para poder dizer que eu estou caminhando com Jesus. Eu preciso ler a Bíblia? Ok, vou ler então. Vou ler a Bíblia, vou separar um tempo, vou lá, vou ler e eu cumpro aquela tarefa. Eu preciso orar? Ok, então eu vou parar durante o dia, vou orar para eu cumprir essa tarefa. E com o passar do tempo se torna a lei do menor esforço. Eu li a Bíblia, orei. Fiz aquilo que precisava ser feito, mas talvez não cheguei no fim que precisava, não cheguei a ter um encontro com Deus, eu simplesmente cumpri as tarefas. A gente faz assim às vezes no nosso emprego, não é verdade? Já entrou no emprego, você fala, cara, essa empresa é demais, o produto é bom demais, nós vamos trabalhar, nós vamos inovar para fazer o melhor para os nossos clientes, o negócio vai andar, nós vamos vender, as vendas vão subir, e a nossa empresa vai se tornar uma grande empresa. Você entra todo cheio de gás, com a visão na sua frente. Depois de um tempo você fala, o que eu preciso fazer hoje, hein? Eu preciso varrer o chão, tá bom, vou varrer o chão. Vai lá, varre o chão, tá, fiz. Né? Eu preciso empacotar aqui 10 produtos e mandar para os clientes. Tá bom, empacotei, fechei, botei no correio, fiz a minha tarefa e a gente perde visão daquilo que a gente começou, a gente começa a simplesmente cumprir tarefas. Isso é religiosidade sem intimidade. Cumprir tarefas sem chegar no âmago da questão, sem chegar na intimidade com Deus. É o que Jesus diz aqui, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras e pensam que nas Escrituras vocês vão ter vida, mas são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estudam as Escrituras cuidadosamente, mas vocês não vêm para mim para ter vida. Vocês estão cumprindo as funções, mas vocês não estão encontrando Jesus. Vocês estão cumprindo as funções, mas sem vida. Estão cumprindo as funções, mas não estão chegando no alvo final e principal das funções que vocês estão cumprindo. Você entende a diferença entre religiosidade e intimidade? Religiosidade é você cumprir tarefas, é você fazer aquilo que lhe é necessário ou que lhe é cobrado fazer. Mas intimidade é você conhecer a pessoa pela qual você faz isso. É possível a gente ler esse livro aqui e a gente não conhecer o autor. É possível você fazer uma faculdade de teologia e se tornar expert nesse livro, mas há muito tempo não ouvir a voz do autor desse livro. E é isso que Jesus está dizendo, vocês estudam isso cuidadosamente, mas vocês não estão vindo para mim para ter vida, vocês estão atrás de vida, e a vida está em mim, vocês não estão conseguindo encontrar, porque vocês estão presos num ciclo de religiosidade sem intimidade. É o problema deles aqui. Jesus, ele constata ainda mais uma coisa que não os permitia focar nele, está na continuação dos versículos ali, no versículo 41, diz o seguinte: eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu não vim em nome de meu Pai, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Ele constata um segundo problema, além da religiosidade sem intimidade. Ele constata um temor do homem e não um temor de Deus. Literalmente ele diz, se o cara viesse dizendo, eu venho em nome do André, vocês o receberiam e diriam, esse cara é um cara de Deus. Porque eu digo que eu venho em nome de Deus, vocês não me aceitam. Se viesse um homem no seu próprio nome, vocês parariam tudo para prestar atenção no que ele está dizendo. Mas quando eu venho em nome de Deus, vocês não conseguem entender quem eu sou. Temor do homem e não temor de Deus.
Estão mais focados no que o homem diz, no que o homem quer, nas prioridades do homem, do que naquilo que Deus está fazendo. Estão mais preocupados com as pessoas, com as coisas humanas, com a aprovação das pessoas, com esse campo horizontal onde a gente se enxerga, do que o campo vertical onde Deus está agindo. Estão mais preocupados com coisas infinitamente menores do que Deus, a sua presença, a sua glória, e por causa disso não estão conseguindo participar do que Deus está fazendo. Olha o efeito desse temor no versículo 44, olha o que Jesus diz. Como vocês podem crer se vocês aceitam a glória um dos outros? Como vocês podem crer se vocês aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Sabe o que ele está dizendo? O fato de você estar tão preocupado com as pessoas e aceitar a glória e os elogios e a preocupação das pessoas te impede de ver a Deus, porque você só está enxergando aqui. Você não está enxergando o que está por trás, o que está acima de tudo isso. Já viu aquela foto de uma pessoa que a pessoa está nítida na sua frente, mas atrás tem uma natureza, um lago, um rio, alguma coisa que fica fora de foco? Você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não consegue focar o que é, porque a pessoa entrou na frente da câmera e a câmera focou naquela pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Você sabe que existe Deus, vocês conhecem as Escrituras, mas Deus está lá atrás, está desfocado, que vocês estão focados demais numa pessoa, na glória das pessoas que estão aqui na tua frente, estão focados demais no temor de Deus e não estão buscando o temor no temor dos homens, não estão buscando o temor de Deus. Vocês não vão conseguir crer enquanto vocês não tirarem o foco do homem e começar a focar naquilo que Deus está fazendo. Enquanto vocês estiverem preocupados com o homem, como vocês vão poder ver Deus? É impossível você poder ver Deus. Olha o versículo 45 comigo. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É muito interessante o que Jesus diz aqui. Eu estou na frente de vocês, vocês não conseguem me enxergar, porque vocês estão muito preocupados com o homem, tudo está acontecendo ao seu redor, não conseguem ver Jesus. Vocês estão muito preocupados com cumprir funções religiosas e não com intimidade. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não condeno vocês. Interessante essa frase de Jesus, não condeno vocês. Sabe por quê? Porque eu não preciso. Eu não preciso. Ele diz, quem condena vocês é Moisés. Aí você pergunta, o que Moisés tem a ver com isso? Né? Tinha morrido milhares de anos antes. Moisés é a forma deles se referirem à lei de Deus. Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Quando eles falavam de Moisés, Moisés nos diz, eles estão falando da palavra de Deus. Está dizendo, eu não preciso condenar vocês, porque a palavra de Deus condena vocês. O conhecimento que vocês têm, o próprio conhecimento que vocês têm, condena vocês. Eu não preciso condenar. A Bíblia que vocês tanto estudam te diz que está faltando alguma coisa. Eu não preciso te dizer que está faltando alguma coisa. Eu não preciso te dizer que está fora de foco. A Bíblia que vocês tanto estudam dizem que está fora de foco. Vocês têm conhecimento suficiente para saber que está faltando alguma coisa. Já teve uma situação dessa, onde você tem conhecimento suficiente para saber que está faltando alguma coisa? Não é nem Jesus que precisa vir nos revelar alguma coisa. A gente sabe que a gente conhece isso aqui. Você fala, cara, eu sei que está faltando alguma coisa. É o que Jesus está dizendo. Vocês leem a Bíblia que fala de Jesus, vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem o suficiente para saber que tem algo faltando. Jesus estava fazendo algo novo, algo sobrenatural no meio dele, e eles não conseguiam enxergar. Eles não tinham clareza para poder enxergar aquilo que Jesus estava fazendo. O povo que deveria aceitar, deveria acreditar, porque conhecia as Escrituras, não consegue enxergar. E o ponto principal do texto é o seguinte: Jesus estava fazendo o sobrenatural, estava agindo ali no meio deles. A presença de Deus estava fazendo algo novo na frente dos olhos deles. E eles não conseguiam enxergar, porque eles estavam cumprindo tarefas, estavam muito preocupados com as pessoas ao seu redor e não com Deus. Você sabia que essas coisas nos afetam ainda hoje? Você sabia que existem coisas como essas que ainda nos cegam, nos proíbem de enxergar Jesus com clareza ainda nos dias de hoje? Tem 2 formas da gente ler esse texto e a gente interpretar essa história. Primeiro, a gente dizer,
Que ruim que era aquele pessoal, né? Que povo religioso ruim. Olha, que bom que eu não sou como eles, que bom que Jesus, né, deu um puxão de orelha neles, porque, olha, que povo ruim. A outra opção é a gente dizer, peraí, mas hoje, 2018, somos nós que temos isso aqui, as Escrituras. Hoje, 2018, somos nós que estamos na igreja, eu e você que estamos na igreja hoje. E a gente pode não condenar aqueles homens como se nós estivéssemos acima deles, mas dizer, peraí, o que será que Deus está querendo me dizer através da vida deles? O que será que Deus quer falar ao meu coração através dessa história? E a gente se colocar na história no lugar deles, para tentar entender o que Deus está fazendo ou quer falar com a gente. O que será que Deus quer falar com a gente através dessa história? O que será que Deus quer falar com a gente através desses homens? Todos nós temos coisas que tiram o nosso foco de Jesus, não temos? Todos nós temos coisas que tiram o nosso foco de Jesus. Pode ser o que eu listei, que tirava o foco deles, pode ser outra coisa que eu não listei aqui, mas a religiosidade sem intimidade ainda nos afeta hoje. A religiosidade ainda nos impede hoje de enxergar Jesus. A religiosidade onde a gente cumpre as nossas tarefas, a gente lê a Bíblia, a gente cumpre tabela, mas a gente não busca um relacionamento com Jesus. A gente não chega a ter um encontro com Deus em meio à nossa prática religiosa. E a religiosidade ela é muito perigosa, porque assim, se eu fosse para você hoje, eu perguntasse, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a tua vida devocional? Como é que estão os seus hábitos de busca de Deus? Você me diria, pastor, estou super bem, eu leio a minha Bíblia todo dia. Eu tenho parado para orar, pastor, eu estou legal, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. E é perigoso porque a gente faz a função, pensa que está bem porque está cumprindo a função, mas talvez não esteja chegando naquele que é a vida. Você pode estar num ambiente religioso e não ter um encontro com o Deus que a gente proclama. É uma coisa muito perigosa. Então a pergunta que eu quero fazer hoje é como que está o seu foco, não como estão as suas disciplinas, como estão as suas práticas devocionais, mas como é que está o seu foco? Você está vendo Jesus claramente? Você está conseguindo enxergar a beleza, a grandeza de Jesus no seu dia a dia através dessas disciplinas? Porque é possível você estar num ambiente religioso e não ter relacionamento com Jesus. É exatamente o que acontece no texto. Jesus estava ali na frente deles, falando com eles, curando pessoas, fazendo o sobrenatural, e eles não conseguem enxergar o Jesus no texto que eles estão estudando e as coisas que eles estão vendo. Fazem tudo certo, cumprem todas as tarefas, fazem as disciplinas. Os judeus faziam isso muito bem, cumpriam melhores do que talvez todos nós juntos, mas eles não conseguiam Jesus, não conseguiam enxergar Jesus. Não conseguiam ver Jesus. E o perigo que a gente corre é que o meio se torna o fim. Deixa eu tentar explicar. A leitura da Bíblia ela não é um fim em si próprio. A gente não lê a Bíblia para ler a Bíblia. A gente não ora para orar. A gente lê a Bíblia para que Deus fale conosco através da Bíblia, certo? Para que a gente possa ser instruído pela palavra de Deus. E a gente ora para que a gente possa ouvir a voz de Deus, falar com Deus e Ele falar com a gente. E o problema é que com o passar do tempo, o meio se torna o fim. Agora eu leio a Bíblia para ler a Bíblia. E li a Bíblia, resolvi meu problema. Orei, resolvi meu problema. E o meio que era para eu chegar em Deus, agora se torna o fim. E Deus sai de foco. E eu já não tenho mais a vida de Deus em mim, eu já não tenho mais toda essa parte que Deus quer trazer para mim através do meu relacionamento com Ele. Então a gente faz tudo e não conhece Jesus no meio do caminho. Cuidado com essas coisas onde o meio se torna o fim e a gente acaba se perdendo ao longo do caminho. Se nós ficarmos só cumprindo as nossas funções, a gente não chega no Jesus que dá vida. Ele diz, vocês estudam cuidadosamente a Bíblia, mas vocês não vêm para mim, eu quero te dar vida, e vocês não estão conseguindo chegar até mim. Talvez hoje você esteja aqui fazendo tudo certo, mas está faltando alguma coisa na tua vida. E se está faltando alguma coisa na sua vida, você sabe identificar.
que você está fazendo tudo que você sabe fazer, mas tem algo faltando ainda. E deixa eu te dizer, se tem algo faltando na sua vida que você está procurando, falta Jesus. Falta Jesus, falta intimidade com Jesus, falta chegar nele que tem vida para você. O que te impede de ver claramente Jesus, hein? O que te impede de enxergar Jesus? E deixa eu fazer uma pergunta para incomodar a gente um pouquinho, mas é um bom incômodo. Quando foi a última vez que você viu Jesus claramente? Quando foi a última vez que você teve aquele encontro com Jesus, igual eu tive aquele dia que eu coloquei meus óculos, eu falei, cara, isso aqui é muito melhor do que eu pensava. Isso é muito mais lindo do que eu pensava, muito mais precioso do que eu pensava, muito mais cativante do que eu pensava. E, infelizmente, às vezes, mesmo num ambiente religioso, a gente perde de vista a beleza e o quão cativante, precioso e lindo Jesus é. A gente cumpre tarefas, mas falta vida, falta presença, falta intimidade, falta gente. E aí, porque a gente não está enxergando Jesus com clareza, a gente vai procurando outras coisas interessantes, lindas e cativantes para procurar. E a gente se desgasta no mundo, correndo atrás de coisas que não satisfazem. Jesus aqui os chama de volta para o foco, chama de volta para o centro. Talvez o que te impeça hoje de enxergar Jesus, ou tente impedir de enxergar Jesus, é o temor dos homens. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós passamos a temer os homens, a nos preocupar demais com os homens. Pegue bem isso. Quando a gente não tem intimidade com Deus, naturalmente a gente começa a se preocupar demais com os homens ao nosso redor. Sabe por quê? Porque a beleza de Deus eu não enxergo mais. A preciosidade de Deus eu não enxergo mais. Eu não tenho nitidez para enxergar Jesus. Então, eu começo a procurar coisas ao meu redor. Eu começo a me preocupar com coisas ao meu redor. Procurando suprir esse meu desejo de vida, eu procuro extrair vida de coisas e pessoas e conquistas e lugares. E eu não consigo chegar aonde eu quero chegar. Quando nós não temos mais intimidade com Deus, nós valorizamos mais o que o homem valoriza do que o que Deus valoriza. Nos preocupamos mais com o que é importante para o homem do que com aquilo que é importante para Deus. Buscamos mais agradar ao homem do que agradar a Deus, e a gente perde foco. Nós sabemos na nossa cabeça, no nosso coração, que não existe nada mais importante do que Deus. Mas a gente corre atrás de 1000 coisas no lugar de Deus. Como os judeus, na época de Jesus, não é falta de conhecimento. Jesus diz, eu não te condeno porque vocês sabem o que precisam saber para me buscar. Então, não vou nem falar a respeito disso. E para nós hoje não é diferente. Não é falta de conhecimento. Nós sabemos o que a Bíblia diz. Nós conhecemos a verdade. Nós não conseguimos enxergar porque a gente perdeu o foco ao longo do tempo. Lembra dos óculos lá do começo? Tem uma coisa interessante com relação à minha história com óculos. Eu não percebi que eu estava perdendo foco. Eu vivi um bom tempo da minha vida com a vida em geral fora de foco. É claro que o telão que era mais longe tinha menos foco do que a pessoa que estava perto de mim. Mas não aconteceu da noite para o dia, eu não percebi assim, de um dia para o outro, uma mudança de foco. Se eu tivesse percebido, eu teria procurado um médico e uma ajuda com os meus olhos, mas foi uma coisa gradual. Aconteceu devagarzinho, sem eu perceber, um dia a mais, outro mais um pouquinho, e sem eu perceber, eu perdi completamente o meu foco. Até que um dia, uma pessoa pegou um par de óculos e falou, André, coloca aí para você ver. E quando eu coloquei, eu me dei conta do quanto eu tinha me distanciado do foco correto. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não acontece da noite para o dia. A gente não percebe uma mudança de um dia para o outro. É uma coisa gradual e devagar. Você nem vê o que está acontecendo. Você não percebe, você não se dá conta. Quando você vai ver, você já está tão longe. Tão longe. Que a gente precisa de Deus para nos dar um chacoalhão e falar, coloca um óculos aí, que há muito tempo você não está enxergando direito. E porque você não está enxergando direito, você está preocupado com um monte de coisa que não importa.
Você está cumprindo tarefa, mas há tempo você não me vê claramente. Porque você não me vê claramente, você está buscando enxergar um monte de coisa, está buscando vida e um monte de coisa, porque você perdeu de foco a minha presença, a minha beleza, a minha grandeza. Esse texto é Jesus chamando os judeus de volta para o centro. Essa história é Jesus dizendo, volta para o centro, corrija a sua visão, enxergue de novo aquilo que você tanto procura. E nessa história, infelizmente, na história da Bíblia, a grande maioria dos judeus não aceitou a proposta de Jesus. Alguns poucos aceitaram, enxergaram pela graça de Deus, se converteram e seguiram Jesus. Mas a grande maioria, quando Jesus falou, olha para mim, volta para o foco, eles rejeitaram Jesus e não quiseram. Pergunta para mim e para você hoje, o que nós vamos fazer com o convite de Jesus? Para enxergar Ele como Ele é. Nós vamos aceitar ou nós vamos rejeitar? E você, aceita ou rejeita o convite de Jesus? Deus está nos chamando de volta para o centro, para o lugar onde Ele está agindo. E, gente, Deus está agindo, Jesus está agindo hoje, 2018, em São Francisco do Sul. Jesus quer agir no nosso meio, através de mim, através de você, na nossa cidade, no seu bairro. Jesus está ativo, Ele é dinâmico, Ele está agindo, Ele nos chama de volta para o centro. E o caminho de volta requer duas coisas, que são o oposto daquilo que a gente conversou. Requer intimidade e temor de Deus. Intimidade e temor de Deus. Jesus nos chama de volta para o foco, de volta para o centro, nos chama de volta através de intimidade e temor de Deus. Você quer essa intimidade, você quer esse temor de Deus? Se nós tivermos isso, naturalmente a gente vai estar no centro daquilo que Deus está fazendo. Se nós tivermos intimidade e temor de Deus, naturalmente, onde Jesus estiver agindo, nós vamos estar lá também, porque nós vamos estar focados naquilo que Ele está focado. E Jesus ainda está fazendo novo. Aqui hoje, Jesus ainda está todos os dias agindo no nosso meio. E eu não quero ser como aqueles judeus que Jesus passava na frente deles e eles não conseguiam enxergar, não conseguiam participar porque estavam cegos à presença de Deus. Eu quero ter essa intimidade, esse temor de Deus, para que eu possa estar no centro daquilo que Ele está fazendo, que eu possa enxergar Ele com clareza. Eu quero isso para você também. Hoje eu quero orar com você que há muitos dias ou há muito tempo não vê Jesus claramente. Se você está aqui hoje e você sabe que há muitos dias e há muito tempo você não vê Jesus com clareza, na sua vida, na sua busca de Deus, no seu cumprir funções, no seu fazer aquilo que você foi ensinado, instruído a fazer, há muito tempo você não vê Jesus. Eu quero orar com você que não sente mais a presença de Deus. Você está num ambiente religioso, mas tem algo que te impede de ver Jesus. Se você estiver disposto a abrir mão do que te atrapalha, eu tenho boa notícia. O convite e o chamado de Jesus para esses judeus, ele está em pé para mim e para você hoje. Está em pé. Jesus ainda está agindo. Ele ainda está fazendo o sobrenatural, Ele ainda está curando pessoas, Ele ainda está salvando pessoas, Ele ainda está falando com pessoas, assim como Ele moveu nessa história, Ele ainda está movendo hoje em São Francisco do Sul. E o convite dele está em pé. Convite da gente voltar para um lugar de intimidade. Convite para a gente usar a leitura da Bíblia, o vir para a igreja, o orar, não como uma tarefa a ser realizada, mas como um meio de ter intimidade com Jesus, de poder enxergar Jesus com a clareza e a beleza que Ele tem, que Ele merece.